pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal. Vocês já sabem, um canal sem canalice nem oportunismo. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa questão das irmãs que estão participando do Big Brother Brasil 25, a Tamires e a Camila, e que está muito reverberado, principalmente lá na minha rede social preferida, que é o Twitter. Então eu falei, vou fazer um vídeo para conversar com vocês, até porque eu também sou uma mulher negra, e para analisar na minha ótica toda essa situação delas com a vitória e também o posicionamento delas dentro do jogo. É importante que eu diga que eu não estou acompanhando o Big Brother, tem muito tempo que eu não acompanho reality show por conta, enfim, das correrias do dia a dia, mas para fazer esse vídeo eu fiz, uma pesquisa de pauta para eu entender o contexto, o que estava acontecendo para poder avaliar aqui com vocês. Eu não sou militante e não sou ativista. Principalmente militante, eu sei que eu nunca serei. Eu não gosto de militância, nem da causa negra, nem da causa das mulheres, enfim. Eu acho que não é naquilo que eu comungo como pessoa e que eu entendo como propósito de vida. Dito isso, é claro que sim, a gente sabe que existe o racismo, velado, que não é de hoje que isso existe. Tem vários vídeos aqui no meu canal falando o que eu penso e como eu me posiciono diante de situações de racismo. Com relação às irmãs, eu acho equivocado a forma como elas têm se posicionado no jogo, principalmente militando. Quando a pessoa tenta fazer militância, a pessoa tem que ter cuidado, porque letramento não é só para o outro lado. O militante também ele precisa de conhecimento, de instrução e de letramento. Ou seja, se uma pessoa milita na causa antirracista, ela não pode só se preocupar com o que ela precisa dizer para quem, por exemplo, não está dentro desse nicho de grupos minorizados, no caso, os negros. Então, ela não vai só tentar levar letramento para um branco ou para uma pessoa racista. Ela também, o militante, precisa fazer letramento para ele entender o contexto histórico, para ele entender a evolução da sociedade, entender o seu local e lugar de fala e principalmente entender a natureza humana como um todo. E não só se colocar a minha dor, lugar onde eu vim, eu vivi isso, eu vivi aquilo. É claro que todos nós temos as nossas dores e nós que precisamos curar as nossas dores, do lugar onde a gente veio, o ambiente familiar, as circunstâncias também que a gente viveu na nossa vida, tudo isso é determinante para nos formar, para quem a gente vai se tornando. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando milita. E muita gente tem criticado porque eles estão forçando, elas, no caso, estão forçando uma situação para meio que colocar a Vitória como racista. E pior, elas podem gritar, elas podem falar alto, é meu jeito. Mas aí o outro não pode falar alto, peraí, você sabe que tem uma diferença aqui, eu sou negra, você não pode falar alto comigo. Então, nesse local, além de encurralar a pessoa branca, no caso a Vitória, que a pessoa pensa, meu Deus, eu não posso agora falar nada, que tudo que eu falar, o que eu disser, e vai estar sendo colocado como se eu fosse uma pessoa racista, que eu não sou. E pior, quando a pessoa recebe um convite para participar de um programa dessa magnitude, a pessoa tem que ter muito cuidado, principalmente com aquilo que prega. No caso delas, pelo que eu estou percebendo, não é só por questão de querer tentar encurralar a Vitória como racista, mas porque
prega que fala na frente, mas fala por trás. Quer tudo do seu próprio jeito. Olha, eu gosto assim, eu tô aqui buscando minha luta, eu sofro, eu sou sofrida, invalidando. Às vezes tem muito isso. Peraí, eu sou mulher negra, passei por isso, por aquilo, a mulher branca tem privilégios e fica invalidando a dor do outro. Porque eu preciso mais, eu sou mais sofrida. Fica parecendo que o BBB é um jogo de quem sofre mais, de quem precisa mais. Então tem que ter cuidado na hora de participar de um programa dessa magnitude e se colocar. Agora, quando a pessoa tenta fazer uma militância igual as irmãs estão fazendo, é muito perigoso e arriscado, porque a gente não pode falar que não pode ser, né, oprimido, que a gente tem que falar e falar do nosso jeito, no nosso tom, e não aceitar que o outro fale do jeito dele, no tom dele. Não faz sentido. Então a gente não quer ser oprimido, mas a gente quer oprimir os outros, a conta não fecha. Peraí, eu sou negra, eu posso gritar com os outros, eu posso falar o que eu bem quiser, no tom que eu bem entender, mas eu não posso escutar no tom que o outro falar. Então, esse lugar que Camila está, eu consigo entender e avaliar que não é só por conta da falta de letramento dela entender como se colocar enquanto uma mulher negra no sentido quando ela está tratando a questão racial. Eu acho que é muita questão de educação. Falta educação em muita gente. E infelizmente quem não tem educação não tem envergadura emocional, não consegue dialogar. Me parece que o problema delas, principalmente, é porque elas não escutam, só elas falam. Então, as pessoas que não têm educação, infelizmente, eu sei que muita gente vai discordar e tá tudo bem, cada um fala o que quiser. Você aí, inclusive, pode abrir o seu canal e falar a sua opinião. Você que discordar, ou se quiser, pode comentar também aqui as suas discordâncias. Mas eu creio que as pessoas que não têm educação, maioria das vezes, elas vêm de um ambiente familiar muito caótico, sem estrutura e de muita vulnerabilidade. É claro que não é sempre assim, toda unanimidade é burra, mas na maioria, as pessoas que vêm de um ambiente familiar que eu citei, né, muito caótico, de muito tumulto, essas pessoas têm um descontrole emocional, não conseguem escutar. E a falta de compreensão também, elas têm incompreensão das situações. Por exemplo, se você vai lá e tenta explicar uma situação, elas não conseguem entender com clareza e lucidez aquilo que está sendo colocado. Elas vão entender só do jeito que elas entendem aquela situação e não conseguem olhar além da bolha e não conseguem trocar. Não, eu não quero conversar, esse assunto já deu, não quero, ou bloqueia, ou dá as costas, ou simplesmente não consegue digerir. Então a questão, Vitória tá toda tentando falar com elas, me escutem, eu quero que vocês me entendam. Por que naquele momento eu fiz aquele voto na dona Delma, que era uma situação nesse sentido, mas Vitória estava querendo só ser escutada. E elas não deixam, porque a dor delas é maior, o lugar onde elas vieram é de muita dor, a vivência delas é dificuldade, então invalida todo o outro. Então, infelizmente, não dá para trocar, não dá para ter diálogo com alguém que é soberbo. E as pessoas que não têm instrução, que não têm educação, a maioria delas é soberba. Eles têm uma soberba e junto com uma incompreensão e com uma incapacidade de escuta e de troca. Na minha opinião, o problema todo das meninas é muito mais da falta de educação, de estrutura, do que exatamente por elas serem negras. Eu acho que
É por isso que a gente tem que cuidar muito nessa coisa de ser educado. Falar alto não é ser mal educado. Eu conheço muita gente que fala alto, que fala firme, que é extremamente educado. Agora, a agressividade no falar, o silenciar o outro é diferente. E o silenciar o outro não é só na atitude de falar com agressividade. É dar as costas, é não conseguir trocar. As pessoas precisam muito de ter uma maturidade emocional para saber discordar, para saber trocar com o outro, porque nós somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, e nós não podemos anular a nossa dor quando a gente convive uns com os outros, é lógico que não, mas a gente não pode achar que só nossa dor é válida, invalidar a dor do outro e achar que, peraí, igual no caso da Camila, porque ela é sofrida, é da favela e tem 2 filhos, mas ela tem 2 filhos porque ela quer ter 2 filhos, ou ela quis ter 2 filhos, eu não tenho 2 filhos. Ou agora é regra que a mulher negra tenha 2 filhos. Se ela não pode ter 2 filhos porque ela teve 2 filhos, então falta letramento e entendimento da própria pessoa. A partir do momento que a pessoa tem 2 filhos e mora numa favela, ela tem que ter uma cabeça diferente para ela enfrentar todas as consequências da sua escolha, inclusive a sua escolha de ter 2 filhos sem ter condições financeiras para ter 2 filhos. Eu sei, não estou aqui não tendo empatia, não é sobre isso, mas eu acho que é importante que a gente faça esse tipo de análise, porque às vezes essas pessoas se colocam sempre como vítima. Ah, eu tenho 3 filhos para criar, aí eu preciso disso, disso, daquilo. Ué, mas teve 3 filhos por quê? Aí se vitimiza e acaba, inclusive, as crianças crescendo, às vezes, num ambiente desestruturado, tóxico, de desequilíbrio, por conta das atitudes que vão se perpetuando. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não invalidar a questão antirracista, que é importante que a gente tenha essa luta, mas não é dessa forma, que a nossa dor é a maior dor do mundo, que só nós temos dores, que o outro só por ser branco ou por ser a mulher branca já está num lugar de privilégio que precisa ser anulado e aniquilado, não é assim que funciona. E, inclusive, essas atitudes, igual elas estão tendo, inclusive, acaba dando respaldo para muita gente racista que fala, tá vendo? Tá vendo como é que esses pretos são? Tá vendo? É por isso, por isso aquilo. Inclusive, esse é um dos motivos que eu não sou militante. Eu acho que todas as vezes que a gente coloca num grupo para falar, todo negro é igual, todo branco é igual, aí a gente acaba cometendo todo tipo de injustiça. E essas atitudes não é só com a questão racial. Muitos gays, eles reproduzem muitas atitudes, às vezes, que são homofóbicas ou atitudes que são, inclusive, racistas, mas aí, qualquer coisa, eles falam que é homofobia. Muitos idosos falam todo tipo de coisa e fazem todo tipo de coisa, aí depois se você falar, respeita os velhos, eles mesmos não se respeitam. O tanto que tem de idoso na internet, destilando ódio, falando coisas ofensivas, aí se falar para eles, eles não aceitam. Ah, mas é um idoso. Não se coloca no seu lugar de idoso e pega a pecha de idoso para ofender os outros, para fazer tudo o que quer. Não é assim que funciona. As pautas sociais, elas existem, mas elas não existem para dar salvo-conduto para aquele grupo específico fazer o que bem entender, porque, peraí, eu sou negro, eu sou gay, eu sou idoso, aí eu posso fazer o que quero. Não é dessa forma. Então, infelizmente, a forma como elas estão jogando acaba contaminando muita coisa da causa antirracial, porque fica tipo assim, tá vendo? Tá vendo a agressividade? Porque existe agressividade em negros, em brancos, em homens, em mulheres, inclusive os gêmeos são mais agressivos que elas duas juntas, são completamente tóxicos e agressivos, mas elas militam. Se elas militam, elas têm que ter letramento e ter equilíbrio na militância delas.
Não faz sentido. Peraí, elas falaram bem alto, gritando. Se você tá conversando nesse tom, o outro conversa nesse tom. Se na conversa entre duas pessoas, uma pessoa se exaltar, por óbvio, o outro vai se exaltar. Então, se eu tô aqui conversando com uma mulher branca ou mulher negra, wherever, mas vamos colocar uma mulher branca, e eu aumentar o tom de voz, por óbvio, ela também vai levantar. E se o inverso acontecer, se uma mulher branca está conversando comigo e ela levantar o tom de voz, por óbvio, eu também vou me alterar. Aí imagina, peraí, você não vai levantar a voz, só eu posso? A conta não fecha. É nesse lugar que leva pro vitimismo, que leva assim pra canalice, pro mimimi, pro oportunismo das pautas. Infelizmente, aí fica comparando com Carol Conká, com isso, com aquilo, enfim, a gente sabe que existe racismo, a gente sabe que existem muitos racistas, né? Mas a gente sabe também que existem muitos negros racistas, não tô nem falando aqui de racismo reverso, essa idiotice, não. Existem negros que eles mesmos se colocam na vida como racistas, eles reproduzem falas racistas, atitudes racistas. E para mim é completamente problemático a forma como elas se colocam, a forma que elas falam é de uma agressividade, não deixa o outro trocar. Isso é chato, silencia o outro. A gente precisa escutar o outro, a gente pode ter nosso jeito, a gente não precisa mudar nosso jeito, a gente não é robô, mas a gente precisa trocar. A gente não pode olhar uma mulher branca, um homem branco como inimigo. Inimigo pode ser inclusive mulher preta, homem preto, enfim. Então a gente precisa trocar com o outro primeiro, escutar, ter escutativa e não achar que a nossa dor é sempre maior que a dor do outro, porque esse lugar de vitimismo, de dor, eu acho que não é por aí. Se a gente for sentar para conversar com qualquer outro ser humano, inclusive quem a gente julga, cheio de privilégios, a gente vai entender que essa pessoa também na sua caminhada, na sua trajetória, no seu processo, passou por muitas dores que não podem nem devem ser invalidadas. A nossa dor não é maior do que todas as dores do mundo. Porque eu sou preto. Não é por aí. Porque eu sou mulher. Porque eu sou estrangeiro. Não é desse jeito. A gente precisa sim ter letramento, mas não só para os outros, para a gente também. Porque senão não faz sentido. A gente não pode entrar para defender uma causa e defendê-la no nosso jeito pessoal. Peraí, eu sou negra, eu tô militando na causa antirracista, mas aí não é a causa em si. Meu jeito, eu sou assim, eu falo assim, é desse jeito. E peraí, qualquer atitude do outro pode ser entendido como racismo, não é dessa forma. Inclusive, eu acho que mulheres, homens, né, pessoas pretas, têm que estar ciente do seu local no mundo, porque ainda que o outro seja racista com a gente, não é na agressividade que a gente resolve isso, não é? Nós temos leis, nós temos inclusive argumentos para a gente debater dessa forma e não na desinteligência, tipo, sabe? E outra coisa que ela faz, todas as vezes que ela é encurralada, ela chora. É tipo aquele vitimismo, tipo, ninguém me entende. E eu sei porque eu já lidei com muita gente na situação parecida com a Camila, gente não negra, tá? Mas gente que está numa vulnerabilidade educacional, econômica e social. Eu sei a dificuldade que é para pessoas nessas condições ter entendimento, ter compreensão. É difícil, é desgastante, porque não entende. Então, qualquer coisa que se diga para Camila, ou para a irmã, mas principalmente para Camila, ela não vai entender. Porque ela entende só a dor dela, ela entende o mundo na ótica dela. Qualquer coisa que o outro faça, ela quer que o outro haja do jeito que ela espera que o outro haja, sempre com empatia com a dor dela. Mas ela não faz o inverso para ter empatia com o outro, para entender
também a vivência do outro. Acho que isso invalida muito toda essa questão. Nós mulheres, nós negros, nós como seres humanos, a gente tem que começar a entender que sempre existe o outro. O outro tem a vivência dele, o entendimento dele, a cabeça dele. A gente tem que se colocar sempre da maneira mais sábia possível, discernir as situações e não achar que tudo é sobre racismo e começar a criar isso que contamina a sociedade como um todo, porque cria nós contra eles, mulheres brancas contra mulheres pretas, e por aí vai, sendo que deveria ser diferente, deveria ser uma ponte, porque é claro que cada um tem a sua vivência, é claro que cada um tem o seu tom de voz, é claro que cada um tem o seu olhar, a sua risada, a sua forma de ver o mundo. Então agora a gente vai, eu que sou expansiva, que eu falo com olho, com boca, com gestos, aí se uma pessoa é mais contida, eu vou falar, você é muito assim, ninguém é assim, não. Não existe isso. A gente tem que respeitar o jeito do outro. Se a gente quer respeito, se a gente fala alto, a gente pede pro outro baixar o tom, a gente pode pedir isso para a gente poder se entender e não haver desinteligência, porque desinteligência pode haver dos dois lados. Então, quando a gente fala às vezes pro outro, baixa o tom de voz, não é porque a gente quer colocar o outro como a negra agressiva. É claro que a sociedade às vezes vê como a negra agressiva, mas no caso da Vitória específico, não vi que ela colocou ninguém como a negra agressiva. Ela, Camila, que tem se sentido como a negra agressiva, ou a sociedade, ou alguém a colocou nesse lugar, ela ficou nesse lugar e qualquer coisa talvez dê gatilhos nela. Só que aí é uma dor que é rancoroso, que não desculpa, que não aceita, que não sabe, que não dá espaço, que não escuta, é só o jeito dela, é só da forma dela. Eu acho que isso é problemático e repito, não acho que é só por conta dela ser negra, eu acho que é a falta de educação, a falta de compreensão sobre as coisas, a falta de discernimento faz muitas pessoas agirem com esse tipo de tolice, agirem sempre com o fígado e não ter essa troca com o outro para entender que ninguém muda o outro, inclusive ninguém muda um racista. Quem é racista, ele só vai deixar de ser racista se ele quiser ser racista. Ele não vai deixar de ser racista porque tem uma lei antirracismo. Ele não vai deixar de ser racista porque um preto brigou com ele ou deu um murro na boca dele. Ele não vai deixar de ser racista porque o outro quer que ele deixe de ser racista. A pessoa, o racista, ele só vai deixar de ser racista quando ele entender que ele não quer ou não precisa ou não deve ser racista. É essa compreensão que a gente tem que ter da natureza humana, do nosso local no mundo. E não agora tentar silenciar. Peraí, eu posso falar alto, mas você não pode não. Gente, isso não existe. Se eu falo alto, o outro tem o direito de falar alto. Eu posso pedir para alguém baixar o tom, alguém pode me pedir para baixar o tom, a gente pode se desculpar e se alinhar para escutar. Agora, não escutar o outro porque a minha dor é mais forte. Peraí, eu não nasci no Brasil, eu vim lá de um continente negro, então peraí, minha dor é maior do que todo mundo? Não é dessa forma que funciona. Então, eu acho que elas estão julgando errado, porque foram pro BBB do jeito que elas são, e é verdade, tem que ser assim, a pessoa é no mundo da forma que é, mas se você vai militar, você tem que ter letramento para militar, você não vai militar querendo inclusive se comparar com o Babu. Babu era perseguido por ser negro, Babu era perseguido por ser negro, vocês não. Elas não estão sendo perseguidas por serem negras. Muito pelo contrário, fala uma coisa, nega, esquece de gente, pelo que eu falo, que tem incompreensão das coisas, que não entende o outro, que não escuta. Peraí, acabou. Eu não sei se você aí já passou por isso, sabe? Você tenta explicar uma situação para a pessoa, até ou exortando ou de boa, a pessoa fala, não quero saber, não troca.
sabe? Para mim isso é coisa de baixo nível. Baixo nível não é só agir de maneira baixa, mas quando só a gente fala, a gente não dá espaço para o outro, bloqueia, ou qualquer coisa que o outro fala, sabe? Esse tipo de nível de gente que fala, vem pra gente sair na mão, vem, essa gente que desequilibra, sabe? Aí você vê que a questão é educação mesmo. A gente precisa ter educação, ter letramento e não achar que só nossa dor é válida. Todo mundo tem as suas dores, é por isso que todo mundo busca a sua autocura. E quando a gente vive numa sociedade, ou principalmente quando a gente vai num programa desse, que a gente vai trocar com os outros, a gente tem que entender que lá existem muitas dores, várias pessoas com suas vivências e que a gente precisa ter entendimento e empatia para a gente trocar. Para concluir, por isso que não é saudável comparar os negros. A Aline é uma mulher negra que está lá no programa, tirando o relacionamento dela com esse Diego aí, a gente vê que ela tem um entendimento do lugar dela, ela não milita, mas ao mesmo tempo ela tem empatia, que é o que eu concordo que tem que ser dessa forma, tem escuta ativa e principalmente não aponta um assim para os outros, para os 4 dedos apontar para ela. Ela vê com equilíbrio as situações, vê para poder discernir, porque aí você vê que não é só questão da cor da pele, dos acessos, dos meios que a gente frequenta, das informações que a gente busca, da educação que a gente busca, a gente vê que sim, os ambientes têm influência sobre nós, muito embora a gente seja responsáveis por nós mesmos. Então a gente vê que a Aline se posiciona diferente enquanto uma mulher negra e as meninas se posiciona, infelizmente, de uma maneira que inclusive as prejudica, mas ainda assim acho que elas merecem serem acolhidas, que elas merecem ter oportunidade de ter letramento, mas é aquela coisa, não adianta destilar o ódio para elas, tudo que a gente faz volta pra gente, a gente é um espelho. Então, provavelmente elas vão colher o que tem plantado, assim como eu colho, você colhe, todos nós colhemos o que plantamos. Então, se elas estão plantando a falta de empatia, o ódio, uma hora vai voltar para elas, elas vão aprender, vão recalcular a rota e vão entender que não é porque elas têm as dores delas que elas precisam invalidar o outro, aí vem junto para discutir com uma pessoa, aí a pessoa fica vulnerável, é a falta de se olhar. Muita gente faz isso, julga as outras pessoas, mas não se olha, não se enxerga. Então elas precisam se enxergar para não invalidar e esvaziar pautas, mas também que a gente tenha entendimento que não é todo mundo que posiciona daquela forma e não é porque elas estão agindo daquela forma, tentar forçar ou botar uma pessoa branca como racista, que a gente vai entender que não existe racismo ou que não existe muita gente branca que tenta assim fazer racismo ou destratar pessoas só por serem negras. Não é o caso, então que a gente tenha esse equilíbrio no discernir, que a gente não haja com fígado, não destile ódio para elas, nem para Vitória, nem para ninguém, mas eu não poderia deixar de não fazer, né, essa análise. A mim, de verdade, me deixa num lugar assim desconfortável, porque eu sou mulher negra, mas não me enxergo nelas, muito embora eu entendo as dores delas, mas não enxergo, não valido aquelas atitudes. Por outro lado, me enxergo, por exemplo, na Aline, na forma como ela lida com as coisas, com personalidade. A Aline tem personalidade forte, se impõe, mas tem educação, ela é educada. Com certeza ela é do tipo do perfil que se mexer no calo dela, aí sim, né? Porque a gente é reativo, todo mundo, né? O que as pessoas despertam na gente. Mas não de ver, não acho que é legal de ver mulher negra, sabe, tentando forçar uma situação para falar, tá vendo? Tá tentando me silenciar, tá tentando me calar, a ela poder gritar, poder fazer o que quiser.
Acho que é complicado, não fica bonito e principalmente prejudica elas tanto no jogo quanto aqui fora, até porque a gente sabe que o julgamento para a sociedade, para a mulher preta, é muito maior, é muito mais intenso. Então, se elas militam, elas deveriam saber disso, de todas essas questões, para poder equalizar. Não dá para militar e achar que é professor de Deus e vai dando as regras e as cartas, até porque não é assim que funciona, não é mesmo? Mas é isso, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.